No vídeo de hoje vou falar sobre o resultado positivo do exame toxicológico da carteira de motorista. Ou seja, o que acontece com o motorista que vai fazer o exame toxicológico e tem o resultado positivo nesse exame. Ele é multado? Ele perde a CNH? Ele fica com a carteira suspensa? Dá para recorrer? Dá para pedir contraprova? Então, são perguntas como essa que eu vou estar falando hoje aqui nessa conversa com vocês. Mas antes de a gente entrar no tema do vídeo, gostaria de pedir em contrapartida para você deixar aquele like, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que tem carteira nas categorias C, D ou E. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal para que você fique por dentro sempre que eu lançar um vídeo novo. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você sabe que quem tem carteira de habilitação nas categorias C, D ou E, ele é obrigado a realizar dois tipos de exame toxicológico. Um para você obter ou renovar a carteira, e outro que é um exame periódico, que você tem que fazer a cada 2 anos e 6 meses. Isso está lá no artigo 148A do Código de Trânsito, 148A caput, e também em seu parágrafo 2º. Tá, Daniel, mas e se eu não realizar este exame? Bom, pessoal, sobre a não realização do exame, isso é um tema para outro vídeo. Inclusive, já gravei vídeo sobre isso. Vou deixar o card aqui para vocês. O vídeo de hoje é sobre o resultado positivo no exame toxicológico. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que esse exame toxicológico, ele busca ferir o resultado positivo em substâncias psicoativas. Esse resultado, esse teste é feito numa janela de detecção de 90 dias. E isso está lá no parágrafo 1º do artigo 148A do Código de Trânsito, tá? Mas e quais são essas substâncias, Daniel? Vamos relembrar aqui rapidinho. Está lá no anexo da resolução 923 do CONTRAN. Vamos dar uma olhada aqui. Então, tá aí na tela para vocês. Deixa eu chegar pro lado de cá. Então, vamos lá, ó. Grupo de substâncias: anfetaminas, mazindol, canabinoides, cocaína, opiáceos. Então, tem essa relaçãozinha aí. Quando a gente faz o exame, também vem essa relação no exame. Daniel, e tem multa para quem tem resultado positivo no exame toxicológico, seja tanto periódico quanto para renovação? Pessoal, isso nós vamos ver lá no artigo 165B ao 165D do Código de Trânsito. Vamos acompanhar aqui na tela, tá aí para vocês na tela. Ó, artigo 165B. Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico. Então, o B não é, né? Agora, artigo 165C. Dirigir veículo tendo obtido resultado positivo no exame toxicológico previsto no caput do artigo 148A deste código. Então, pessoal, a multa que tem aqui é para quando você tem um resultado positivo, você está dirigindo o veículo. O resultado positivo em si, por enquanto, não tem multa nenhuma. Então aqui a gente pode ver que a multa é bem carinha, multiplicada por 5, dá R$ 1.467 aproximadamente. E aqui a suspensão do direito de dirigir. E por fim, artigo 165D, que é deixar de realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A. Então também aqui do 165D é por deixar de fazer. Então, pessoal, o que a gente conclui aqui? Que se você fizer o exame toxicológico e der positivo, então não tem previsão de multa para isso. Vamos para a próxima pergunta. A pessoa perde a carteira de motorista se ela tiver o resultado positivo no exame toxicológico? Pessoal, não tem previsão da pessoa perder a carteira, ou seja, tem a CNH cassada. Tem a previsão de suspensão, né? E se a pessoa dirigir com a CNH suspensa, gera um processo de cassação e a pessoa tem a sua CNH cassada. Então, o que você não pode fazer é dirigir com a CNH suspensa. E tem processo de suspensão, Daniel? Como que funciona? Eu já tive o resultado positivo, eu já fico com a CNH suspensa automaticamente? Bom, pessoal, essa resposta depende, né? A resposta é não e sim ao mesmo tempo. Mais sim do que não. Vou explicar aqui para vocês, pessoal. Vou precisar utilizar aqui o exemplo de uma multa comum. Como que funciona a multa comum? Vamos supor que dirigir embriagado.
você foi lá, foi multado por dirigir embriagado. E aí, para que você tenha o seu direito de dirigir suspenso, tem que ter um processo de suspensão da CNH. Enquanto não tiver esse processo de suspensão, mesmo sendo multado por dirigir embriagado, você pode dirigir normalmente. Com o exame toxicológico, funciona diferente. Por quê? Porque o resultado negativo no exame toxicológico, ele é um pré-requisito para que você possa dirigir. Então, se você não tem esse resultado negativo, você não pode dirigir, mesmo que não haja processo de suspensão. Como a gente viu lá no artigo 165B. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Artigo 165B. Dirigir veículos sem realizar o exame toxicológico. Então, se você não realizar, você vai ser multado, independente de processo de suspensão. Deixou de realizar, você é multado. Ou seja, na prática, você não pode dirigir. Apesar de não estar lançado lá no RENAC o direito a suspensão do seu direito de dirigir. No 165C está aqui, né, que a gente viu. Dirigir veículo tendo resultado positivo no exame toxicológico. Então, pessoal, teve resultado positivo, você já não pode dirigir. Porque se você dirigir, você vai ser autuado nessa do 165C, que é uma multa de R$ 1.647. E existe, porém, uma diferença, que quando é aberto o processo de suspensão e lá você é penalizado com a suspensão do direito de dirigir, se você for pego dirigindo, você vai ser autuado por dirigir com a CNH suspensa, como eu falei lá atrás. Aí sim você vai perder sua carteira, você vai sofrer um processo de cassação e vai perder a sua carteira. Então, por isso que eu digo, teve resultado positivo, você deixou de ter o requisito para poder dirigir. Então, sim, é como se você tivesse com o seu direito de dirigir suspenso. Mas, falando do processo de suspensão em si, que é previsto, né, no caso de você tenha aí o resultado positivo, e ele está previsto lá no artigo 148A, parágrafo 5º, e é a previsão apenas de quando você não faz o periódico, né? Como eu disse, né, quando você tem resultado positivo fazendo a renovação da habilitação ou quando você quer obter a categoria C, D ou E, não tem previsão de suspensão da CNH. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui nesse artigo, ó. Artigo 148A, parágrafo 5º. O resultado positivo no exame previsto no parágrafo 2º desse artigo acarretará ao condutor. Parágrafo 2º aí, pessoal, é o exame periódico. Então, o exame do caput não tem a previsão de suspensão da CNH. Inciso 2. A suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado ao levantamento da suspensão à inclusão no RENAC de resultado negativo em novo exame. Então, vimos aí que esse procedimento de suspensão, ele está lá na resolução 723 e resolução 844 do CONTRAN, que são as resoluções que tratam aí da suspensão e cassação da carteira, né, dos procedimentos administrativos relativos à suspensão e cassação da CNH. Então, lá no artigo 3º da resolução 844, que alterou a resolução 723, por isso que a gente tem que usar as duas, e também no artigo 5º, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui nesses artigos dessas resoluções. Artigo 3º, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. 3. Em caso de resultado positivo no exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A. Artigo 5º, grifei aí de vermelho aí em destaque. As penalidades que trata essa resolução serão aplicadas pelas seguintes autoridades de trânsito, no caso é o DETRAN, em processo administrativo, assegurado a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Então, pessoal, para suspender a tua carteira, eles têm que abrir esse processo de suspensão, tá? Para te multar naquela multa de dirigir com o direito de dirigir suspenso, né? Que gera cassação. Para te autuar na multa por dirigir tendo resultado positivo, não precisa abrir esse processo de suspensão, como eu disse. Então, quando eles abrem esse processo de suspensão, ele funciona igual o processo de multa. Vai te mandar uma notificação de autuação para você apresentar a defesa prévia. Se for indeferida, eles vão te mandar uma notificação de penalidade
para você apresentar um recurso à JARE. Se você apresentar recurso à JARE e foi indeferido, aí vai ter uma outra notificação do resultado de julgamento de recurso à JARE para você recorrer ao CETRAN. Até aí funciona igual a um processo de multa ou um outro processo de suspensão qualquer. Tá, e dá para recorrer nisso? Dá para fazer contraprova? Dá, pessoal. Vamos aqui primeiro falar um pouco da contraprova. A contraprova, ela está prevista lá na resolução 923 do CONTRAN. Lá está previsto que na hora que você faz a coleta do material lá na clínica, ela tem que guardar isso durante 5 anos, né? Justamente para que você possa pedir a contraprova. E são coletadas 2 amostras. Então, uma que eles vão usar para fazer o seu exame e a outra que vai ficar guardada lá para fazer a contraprova. A contraprova, pessoal, está prevista lá no artigo 17 dessa resolução 923. Ela você faz por meio de um pedido formal lá para a clínica. Aqui, no caso da clínica que eu faço, a Labete, aqui, ó, vou até deixar aqui para vocês, tem um botão lá que você faz a solicitação da contraprova para que você possa apresentar essa contraprova. Eu, na minha opinião, assim, eu nunca peguei nenhum caso de alguém querendo fazer contraprova. Eu, na minha opinião, eu acho que não faz sentido você pedir contraprova, porque a coleta do material é a mesma. Eles coletaram um material que já, se você utilizou alguma substância proibida e deu positivo, a contraprova que você pedir vai dar positivo, porque colheu o mesmo cabelo. Então, o ideal que você queira recorrer e não ter essa penalidade de suspensão é que você solicite um novo exame. Vamos supor, vamos dar um exemplo, você usou uma substância proibida e aí você fez o exame toxicológico antes de passar 90 dias, da última vez que você usou essa substância proibida. Aí acusou positivo. Mas aí aí nem foi aberto o processo de suspensão ainda e passou um mês. Você vai fazer de novo, às vezes esse um mês a mais que você espera, 15 dias a mais, vamos dar um exemplo aqui, 15 dias a mais, um mês a mais, já passou desses 90 dias. E aí você faz de novo, e aí o exame vai dar negativo. E aí se você não dirigiu, tá tudo bem, você também não foi autuado. E às vezes o processo de suspensão, ele nem vai ser aberto. Por quê? Porque o processo de suspensão, ele fica condicionado ao levantamento ao resultado negativo no exame. Então, se você já fez o exame antes deles abrirem o processo de suspensão, então não faz sentido nenhum o Detran abrir esse processo de suspensão, porque você já apresentou ali um resultado negativo. Outras formas que você pode recorrer alegando algum erro ali por ocasião da coleta, uma falta de testemunha, ou que o laboratório não cumpriu os procedimentos, que são vários, mas isso é muito difícil de você comprovar, não vale a pena o trabalho que você vai ter com isso. Ou então você tem uma prescrição médica para tomar aquele tipo de, às vezes é um remédio que contém alguma substância dessa que é proibida, igual o canabidiol, às vezes você faz um tratamento, então você apresenta isso, essa prescrição médica, para que você não tenha ali os efeitos dessas penalidades. Outra questão aí que deve estar aí batendo na sua cabeça como dúvida é a questão de rebaixar a categoria da CNH. Então, pessoal, se você já foi autuado, não adianta você rebaixar a carteira e ir lá recorrer e falar, rebaixei minha carteira. Esse rebaixamento, ele tem que ser feito até os 30 dias após o vencimento do seu exame. Então, se você rebaixar sua carteira, venceu o seu exame, vou lá e rebaixo minha carteira antes de dar 30 dias depois que venceu. Então, aí sim você não vai poder ser autuado, não vai sofrer processo de suspensão. Bom, pessoal, para finalizar aqui, então, a gente viu no vídeo aqui que é melhor que você realize o exame toxicológico e dê positivo que você deixar de fazer o exame. Porque se você fizer o exame e der positivo, não tem multa. Agora, se você deixa de fazer o exame, tem uma multa de quase R$ 1.500. Então, ali deu positivo, você espera mais um pouco, espera 15 dias, 20 dias, um mês, e você peça um novo exame, faz o exame de novo, colhe material de novo, que aí pode ser que o seu resultado dê negativo, tá? Então, não é aconselhável que você deixe de fazer o exame com medo do seu exame dar um resultado positivo. É melhor você fazer e dar positivo. Bom, o que eu tinha para dizer nesse vídeo
Você ficou com alguma dúvida, pode me chamar ali no meu WhatsApp, vou deixar o link aí na descrição para vocês. E para notícias diárias aí sobre direito de trânsito, vocês podem também acompanhar o meu perfil do Instagram, também vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo, valeu!